Marco Aurélio acordava às 5 horas para treinar e cuidar da barba. O imperador mais poderoso de Roma, o filósofo estoico mais reverenciado da história. Gastava horas cuidando da aparência. Por quê? Porque ele sabia um segredo que a maioria esquece. Neste vídeo, vou te mostrar por que negligenciar sua aparência não te torna mais profundo, só te torna invisível. E como os estoicos usavam o autocuidado como uma arma de respeito e poder. Pare o vídeo agora, deixe o like. Sério, eu espero, porque se você quer que eu continue fazendo conteúdo assim, preciso saber que vale a pena. Então, clique agora, note só. A sociedade te vende duas mentiras opostas ao mesmo tempo. A primeira mentira: seja você mesmo. O que importa é o interior. A segunda mentira: cuide da sua marca pessoal. Primeira impressão é tudo. Aí, você fica nesse limbo. Se você cuida da aparência, te chamam de superficial, narcisista, vaidoso. Se você não cuida, te ignoram, te desrespeitam. Você não é levado a sério. E tem uma razão filosófica profunda para isso que eu vou te mostrar daqui a pouco. Sabe aquela sensação? Você chega num lugar importante, uma reunião, um evento, um encontro, e percebe que está vestido errado, ou que seu cabelo está uma bagunça, ou que todo mundo parece ter um memorando sobre código de vestimenta que você não recebeu. E o pior, não é a aparência em si, é o que ela faz com sua confiança. Você encolhe, sua voz fica menor, você não se posiciona. Porque, no fundo, você sente que não merece estar ali. Quantas oportunidades você já perdeu porque não foi levado a sério à primeira vista? E aí vem os gurus de desenvolvimento pessoal dizendo: não liga para isso, o que importa é o conteúdo, seja autêntico. Beleza, mas enquanto você está sendo autêntico com sua camiseta amassada e barba por fazer, o cara que se preparou já fechou o negócio, já conquistou a vaga, já causou a primeira impressão que você nunca vai ter chance de causar. Não é justo? Não, mas é real. Estudos mostram que formamos nossa primeira impressão sobre alguém em 7 segundos. 7. E 55% dessa impressão vem da linguagem corporal e aparência. Só 7% vem do que você realmente diz. Então, você pode ter as melhores ideias do mundo, mas se você não parece alguém que deve ser ouvido, ninguém vai ouvir. E é aqui que o estoicismo te salva. Porque os filósofos estoicos não eram hippies desleixados vivendo em cavernas. Eles eram imperadores, generais, homens de poder que entendiam perfeitamente a dinâmica do respeito social. Deixe-me te contar uma coisa sobre Marco Aurélio que ninguém te conta. Ele era imperador de Roma. Tinha tudo, poder absoluto, riqueza infinita. Mas todos os dias ele escrevia em seu diário pessoal sobre virtude, simplicidade, desapego. E, ao mesmo tempo, ele usava armadura cerimonial polida, toga imperial. Mantinha-se impecável. Por quê? Ele era hipócrita? Não. Ele era estratégico. Os estoicos entendiam algo fundamental. Existem duas categorias de coisas. Coisas que dependem de você, como suas ações, suas escolhas, seus esforços, sua preparação e sua apresentação. E coisas que não dependem de você, como o que as pessoas pensam, se vão te respeitar, se vão te dar oportunidade e o resultado final. Aqui está o pulo do gato. Você não controla se as pessoas vão te respeitar, mas você controla se você se prepara para ser respeitado. Sua aparência não é vaidade, é uma declaração de respeito por você mesmo e pelos outros, e tem uma técnica específica que Marco Aurélio usava todos os dias que eu vou te ensinar mais tarde. Pense comigo, quando você vai a uma batalha, você leva armadura, certo? Não porque você é a armadura, mas porque a armadura te protege, te dá confiança, te coloca no mindset certo.
Sua aparência é sua armadura social. Quando você se arruma bem, 3 coisas acontecem. Você se sente diferente, mais confiante, mais presente, mais poderoso. As pessoas te tratam diferente, com mais respeito, mais atenção, mais seriedade. Você se comporta diferente, fala mais alto, se posiciona mais, ocupa espaço. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar filósofo, dizia algo poderoso: não negligencies a aparência das coisas pequenas. Através delas, observamos se um homem se respeita. Entendeu? Ele foi escravo, tinha 0 poder externo, mas ele mantinha-se impecável, porque ele sabia: autocuidado é autorrespeito. Traduzindo para hoje, quando você sai de casa sem se arrumar, você está dizendo para o mundo e para si mesmo: eu não me importo o suficiente. E se você não se importa com você, por que alguém deveria? A cultura moderna te ensina: beleza é superficial, só o interior importa. Os estoicos te ensinam: cultive o interior e honre isso com sua apresentação externa. Não é um ou outro, é os 2. Você desenvolve caráter. E depois você mostra esse caráter através de como você se porta, se veste, se cuida. Como você espera que as pessoas enxerguem sua profundidade se você não tem nem a disciplina de se cuidar fisicamente? Aqui fica interessante. Sua aparência é o reflexo externo da sua disciplina interna. Pense, se você não consegue acordar 10 minutos mais cedo para se arrumar direito, que outras disciplinas você não consegue manter? Se você não tem o mínimo de cuidado com seu corpo, sua roupa, sua higiene, como você vai ter disciplina mental? Emocional? Espiritual? 2 candidatos chegam para a entrevista. O candidato A tem currículo perfeito, mas chega de bermuda, camiseta amarrotada, chinelo. O candidato B tem currículo médio, mas chega de terno, barba feita, sapato polido. Quem você contrata? A. Mas o candidato A pode ter habilidades melhores. Pode, mas ele não se preparou. Não demonstrou respeito pelo processo. Não mostrou que quer estar ali. E o recrutador pensa: se ele não se esforça nem para a primeira impressão, vai se esforçar no dia a dia? Marco Aurélio escreveu: ao amanhecer, quando custares a despertar, tem este pensamento pronto: desperto para fazer o trabalho de um ser humano. E parte desse trabalho é se preparar, é se apresentar, é se respeitar. E tem uma história sobre Sêneca que vai explodir sua mente. Vou contar daqui a pouco. Deixe-me ser vulnerável com você por um segundo. Eu nem sempre entendi isso. Teve uma época na minha vida que eu era exatamente o cara que jogava fora a aparência como superficialidade. Eu tinha orgulho de não ligar para isso. Sou autêntico, sou profundo, não preciso dessas frescuras. E sabe o que aconteceu? Eu me tornei invisível. Teve um evento de networking, um desses eventos importantes onde você pode conhecer pessoas que mudam sua carreira. Eu cheguei relaxado. Camiseta, jeans velho, tênis surrado, cabelo bagunçado. Estou sendo eu mesmo, pensei. E, literalmente, ninguém me deu atenção. Pessoas olhavam para mim e desviavam o olhar. Conversas morriam quando eu me aproximava. Eu era um fantasma. Enquanto isso, tinha um cara lá. Não era o mais inteligente. Não tinha as melhores ideias, mas estava impecável. Terno bem cortado, barba alinhada, postura confiante, e todo mundo gravitava em volta dele. Naquela noite, eu perdi conexões, perdi oportunidades, perdi respeito. E o pior, não foi culpa das outras pessoas, foi minha. Eu voltei para casa frustrado, com raiva, achando que o mundo era superficial, injusto, até que eu li algo de Epicteto que mudou tudo. Não culpe os outros pelo modo como te tratam. Culpe a ti mesmo por esperar algo diferente quando não te preparaste. E clicou. Eu estava esperando respeito sem dar razão nenhuma para ser respeitado.
não na profundidade. Isso eu tinha, mas na primeira impressão. Então, eu comecei um experimento. Durante 30 dias, eu acordaria 30 minutos mais cedo. Cuidaria da aparência como um ritual, não por vaidade, por respeito. Os primeiros dias foram estranhos. Eu me sentia diferente, não falso, só diferente. Mas algo começou a mudar. No dia 7, eu percebi que eu me portava diferente, mais ereto, mais presente. No dia 14, as pessoas começaram a me tratar diferente. Mais respeito nas conversas, mais atenção. No dia 21, eu recebi uma oportunidade que eu sei que não teria recebido antes, porque a primeira impressão abriu a porta. No dia 30, eu entendi. Não era sobre ser superficial, era sobre não dar desculpa para o mundo te ignorar. Hoje, eu acordo e me cuido. Não porque eu preciso, porque eu me respeito. E quando eu me apresento bem, não é para impressionar ninguém, é para me preparar, para entrar no mindset certo, para me dizer, hoje eu sou a melhor versão de mim que eu posso ser. E sabe de uma coisa? O mundo responde. Lembra que eu disse que ia te contar a técnica de Marco Aurélio? Marco Aurélio tinha um ritual matinal que ele chamava de vestir a armadura do imperador. Não era só colocar a roupa, era um processo. O primeiro passo, ele se olhava no reflexo e se perguntava, quem eu preciso ser hoje? O segundo passo, ele se vestia intencionalmente. Cada peça tinha significado, representava uma virtude. O terceiro passo, ele ajustava sua postura, ombros para trás, queixo erguido, olhar firme. O quarto passo, ele saía pronto, não como Marco Aurélio, o homem, mas como Marco Aurélio, o imperador. Você pode fazer o mesmo. Amanhã de manhã, antes de sair de casa, faça isso. Olhe-se no espelho e pergunte, quem eu quero ser hoje? Vista-se como se você já fosse essa pessoa. Não amanhã, hoje. Ajuste sua postura. Se porte como alguém que se respeita. Saia pronto. Não como você é, mas como quem você está se tornando. Imagine um arqueiro. Ele controla 3 coisas. Sua postura, sua mira, a força do arco. Ele não controla o vento, a chuva. Se a flecha vai acertar. Se ele gastar energia preocupado com o vento, ele vai errar. Se ele focar no que controla, sua preparação, suas chances se multiplicam. Sua aparência é sua postura na vida. Você não controla se as pessoas vão te respeitar, mas você controla se você se prepara para ser respeitável. Sua apresentação é um jardim. Se você não cuida, ervas daninhas crescem. Tudo fica bagunçado, feio, negligenciado. E quando as pessoas passam por esse jardim, elas pensam, o dono não liga. Por que eu deveria ligar? Mas quando você cuida, apara, limpa, organiza, as pessoas param, admiram, respeitam. Não porque o jardim é melhor que você, mas porque ele mostra que você se importa. Agora, aquela história de Sêneca que eu prometi. Sêneca era um dos homens mais ricos de Roma. Tinha propriedades luxuosas, roupas caras, tudo. E teve gente que o criticou. Como você pode ser estoico e viver assim? Hipocrisia. Sabe o que ele respondeu? Eu tenho riquezas, mas elas não me têm. Eu uso o que tenho para me apresentar ao mundo com dignidade. Mas se tudo isso desaparecesse amanhã, meu caráter permaneceria intacto. Entendeu a diferença? Não é sobre ter ou não ter. É sobre sua relação com as coisas. Você pode se cuidar sem ser vaidoso. Você pode se apresentar bem, sem ser superficial. A questão é, você controla sua aparência ou ela te controla? Os estoicos tinham um conceito genial chamado preferíveis indiferentes. Basicamente, existem coisas que não definem seu valor como ser humano, mas que são preferíveis ter do que não ter. Saúde, riqueza, reputação, aparência. Nenhuma dessas coisas te faz virtuoso, mas são preferenciais. É como ter um carro bom versus um carro ruim. O carro não define se você é uma boa pessoa, mas é melhor ter um carro
que funciona do que um que quebra todo dia. Mesma coisa com a aparência. Ela não define seu valor, mas negligenciá-la é uma autossabotagem desnecessária. A cultura do amor próprio diz: se aceite como você é, não mude nada. O estoicismo diz: aceite o que você não pode mudar, mude o que você pode e tenha sabedoria para distinguir. Você não pode mudar sua altura, aceite. Você pode mudar sua postura, mude. Você não pode mudar sua estrutura óssea, aceite. Você pode mudar sua composição corporal, treine. Você não pode mudar seu passado, aceite. Você pode mudar como você se apresenta hoje, haja. Qual é a diferença entre autoaceitação e autonegligência? Autoaceitação é: eu sou quem eu sou e está tudo bem. Autonegligência é: eu sou quem eu sou, então não vou fazer nada para melhorar. Grande diferença. Aqui fica profundo. Os estoicos ensinavam: não são os eventos que te perturbam, mas seus julgamentos sobre os eventos. Aplique isso para a aparência. Não é o fato de você não se arrumar que é problema, é o que você julga sobre isso. Se você julga, aparência não importa, você se sabota. Se você julga, cuidar da aparência é vaidade, você cria resistência interna. Se você julga, aparência é respeito e estratégia, você se empodera. Então, vamos refazer esses julgamentos. Em vez de cuidar da aparência é superficial. Pense, cuidar da aparência é estratégico. Em vez de só o interior importa, pense, interior e exterior trabalham juntos. Em vez de sou autêntico assim, pense, autenticidade não é desculpa para desleixo. Em vez de não tenho tempo para isso, pense, não tenho tempo para ser ignorado. Dois empresários fazem pitch para o mesmo investidor. O empresário A tem ideia brilhante, plano de negócio sólido, mas chega de moletom, barba por fazer, aparência desleixada. O empresário B tem ideia boa, plano razoável, mas chega de terno, apresentação polida, confiança visível. Quem recebe o investimento? Injusto, talvez real, absolutamente, porque o investidor não está só comprando a ideia, está comprando você, sua capacidade de executar, sua seriedade, sua disciplina. E se você não tem nem a disciplina de se apresentar bem, como você vai ter disciplina para construir uma empresa? Estudos da Universidade de Princeton mostram que a aparência profissional aumenta a percepção de competência em 47%. Não porque você é mais competente, mas porque você parece mais preparado, mais confiável, mais sério. Lembre, você não controla se vão te respeitar, mas você controla como você se apresenta. E aqui está o poder. Quando você se apresenta bem, você aumenta suas chances. Não garante, mas aumenta. É jogar o jogo da vida com as melhores cartas possíveis na mão. Marco Aurélio escreveu: não desperdices o restante da tua vida com pensamentos sobre os outros, a não ser que vises a algum bem comum. Tradução: não fique obcecado com a opinião alheia, mas, se sua apresentação pode abrir portas, ajudar você a servir melhor, realizar mais, então é um bem comum. Cuidar da aparência não é para agradar, é para facilitar sua missão no mundo. Sua aparência é uma ponte. Do outro lado dessa ponte estão as oportunidades, as conexões, o respeito que você quer. Você pode ter a melhor substância do mundo, caráter, inteligência, habilidades. Mas se a ponte está quebrada, aparência negligenciada, as pessoas não conseguem chegar até você. Não porque elas não querem, porque você não facilitou a travessia. Pense assim: sua aparência não é sobre você, é sobre respeitar as outras pessoas. Quando você chega bem apresentado a uma reunião, você está dizendo: eu respeito vocês, eu respeito este momento, eu me preparei porque isso importa. Quando você chega desleixado, você está dizendo o contrário.
Como você espera que as pessoas invistam tempo em você se você não investe nem 10 minutos se preparando para elas? A sociedade ensina: não julgue pela aparência. A realidade mostra: todo mundo julga pela aparência. Nos primeiros 7 segundos, você pode querer viver no mundo ideal, onde só o interior importa. Ou você pode viver no mundo real e jogar com as regras que existem. Estoicismo não é sobre como o mundo deveria ser. É sobre lidar com o mundo como ele é. Lembra do desafio que eu prometi? Pare o vídeo agora. Sério, pare. Vá para o espelho mais próximo. Olhe para você, como um estranho te veria, sem julgamento, só observação. Pergunte: o que minha aparência atual está comunicando? Responda honestamente. Disciplina ou desleixo? Respeito ou descaso? Intenção ou preguiça? Identifique 3 ajustes urgentes que você pode fazer hoje. Pode ser cortar cabelo, aparar barba, passar uma roupa, limpar sapato, melhorar a postura. 3 coisas pequenas. Hoje, desafio da semana. Durante os próximos 7 dias, acorde 15 minutos mais cedo. Use esses 15 minutos apenas para te preparar. Autocuidado intencional. Barba ou maquiagem. Roupa escolhida com cuidado. Postura ajustada. E depois, observe como as pessoas respondem diferente. Nos comentários, volte aqui no fim da semana e comente. Dia 7, resultado. Quero ver quantos realmente fazem. Teste a /B pessoal. No dia 1, vá a um lugar importante. Trabalho, evento, encontro com sua aparência normal. No dia 2, vá no mesmo tipo de lugar com sua melhor aparência. Tudo otimizado. Observe a diferença no tratamento, nas conversas, nas oportunidades. Depois comente aqui: funcionou ou não? Eu aposto que vai funcionar. Crie o seu próprio ritual da armadura. Todo dia, antes de sair de casa, olhe no espelho. Pergunte: quem eu escolho ser hoje? Ajuste algo na aparência que representa essa versão. Respire fundo 3 vezes, saia pronto. Simples, mas poderoso. Comente armadura, se você vai fazer isso amanhã. Vamos ver quem realmente quer mudança e quem só assiste e esquece. Prove para si mesmo. Comente agora o primeiro emoji. Agora você pode estar pensando: mas isso não é ser falso? Não é criar uma máscara? Não. Máscara é quando você mente sobre quem você é. Preparação é quando você mostra a melhor versão de quem você realmente é. Quando um atleta coloca o uniforme, ele não está mentindo. Ele está se preparando para a performance. Quando você se arruma, não é mentira, é intenção. Aqui está o paradoxo que confunde todo mundo. Sua aparência não define seu valor, mas negligenciá-la comunica que você não valoriza nem a si mesmo. Você não deve viver pela opinião dos outros, mas deve respeitar o contexto social onde você está. Virtude interior é o mais importante, mas ninguém vai descobrir sua virtude se você não der chance a elas te conhecerem. Não é contradição, é nuance. Epicteto ensinava: existem coisas sob nosso controle e coisas fora dele. Foque no que depende de ti, e se arrumar depende de você. É uma das poucas coisas que está 100% sob seu controle. Então, por que diabos você negligenciaria isso? Vou falar uma verdade dura. Se você negligencia sua aparência e reclama que não é levado a sério, você está sendo preguiçoso, não autêntico. Porque autenticidade requer coragem. E coragem inclui a coragem de se preparar, de se mostrar, de se apresentar ao mundo da melhor forma possível. Cuidar da aparência não é sobre ser melhor que os outros, impressionar todo mundo, ser perfeito ou seguir modas. É sobre respeitar a si mesmo, facilitar conexões, comunicar intenção e honrar o momento. Última pergunta honesta. Se você tivesse uma reunião com a pessoa que você mais admira no mundo, você iria desleixado? Não. Você se prepararia. Você se arrumaria.
porque você respeitaria aquele momento. Então, por que você não faz isso todos os dias? Por que você não trata sua própria vida com o mesmo respeito que você teria com essa reunião? Sua vida é essa reunião. Todo dia. Olhe, recapitulando, sua aparência não define seu valor, mas comunica sua intenção. Os estoicos não eram desleixados, eram estratégicos. Autocuidado é autorrespeito, não vaidade. Você controla sua preparação, não o resultado. Negligenciar a aparência é autossabotagem desnecessária. No final das contas, estoicismo não é sobre virar um robô perfeito sem emoções. É sobre ser a versão mais poderosa e intencional de você mesmo. Marco Aurélio não cuidava da aparência porque era vaidoso. Ele cuidava porque era imperador. E imperadores não podem dar desculpas para o mundo subestimá-los. Você também não pode, porque você tem uma missão, você tem propósito, você tem algo para oferecer ao mundo. E se sua aparência negligenciada impede as pessoas de descobrirem isso, você não está sendo profundo, você está se sabotando. Então, amanhã de manhã, quando você acordar, você tem uma escolha. Você pode continuar se sabotando com a desculpa de autenticidade. Ou você pode começar a se preparar, a se respeitar, a se honrar, não por vaidade, por estratégia, não para impressionar, para facilitar, não porque você precisa, porque você merece. Se este vídeo mudou algo na sua perspectiva, se você sente que valeu cada minuto, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque toda semana eu trago filosofia estoica aplicada à vida real, sem frescura, só verdade útil. Ei, arquiteto, sim, estou falando com você. Como você projeta a sua realidade? Você desperta e imediatamente entrega a planta do seu dia para os outros, permitindo que o feed deles dite a sua construção antes mesmo de você assentar o primeiro tijolo. Se essa rotina te soa familiar, preste muita atenção, porque você está entregando seu terreno antes mesmo de a obra começar. A maioria das pessoas acorda e já se conecta à demolição alheia. Suas mentes são invadidas por opiniões, polêmicas, o desejo dos outros e o ruído incessante de um mundo em construção caótica. Desde o primeiro instante do dia, elas perdem a posse do seu próprio projeto, emocional, mental e espiritual. Agora, contraste isso com o 1% que inicia amanhã como um mestre de obras, sem palpites externos, sem urgência imposta, sem reação. Apenas o silêncio do canteiro, a visão do projeto e a clareza da fundação. Eles não acordam no entulho, eles acordam no comando da construção. Eles são os donos da planta e, por isso, eles são os donos da estrutura que será o seu dia. Sêneca escreveu: a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Mas por que tão poucos constroem a própria vida? Porque a maioria se esqueceu que amanhã é o seu canteiro de obras. É o seu momento sagrado para definir as vigas ou para terceirizar a construção. Aqueles que terceirizam para o caos, para a opinião e para a distração, eles correm atrás da obra o dia todo, em vez de liderá-la. Mas aqueles que comandam a sua fundação, eles comandam suas ferramentas, eles comandam suas decisões e, no fim, eles comandam o seu legado. Este vídeo é a sua convocação para se tornar esse 1%, não porque você é superior, mas porque você não está mais disposto a aceitar uma construção inferior ao seu potencial. Os grandes construtores do passado não apenas sobreviviam às intempéries, eles se preparavam para elas. Eles não esperavam pela inspiração. Eles iniciavam o movimento. Eles não perguntavam, o que o dia vai me dar? Eles perguntavam, o que eu vou construir hoje? Neste vídeo, vou te entregar as 7 plantas mestras da manhã estoica que pouquíssimos aplicam, mas que aqueles que o fazem erguem um controle inabalável sobre suas vidas.
Estas não são as dicas de produtividade que você já viu. Sem atalhos, sem truques. São princípios mentais, emocionais e espirituais, baseados no estoicismo, projetados para tornar sua manhã uma fortaleza, suas ações um monumento e sua vida uma obra-prima. Então, continue comigo, porque cada planta se conecta à outra. Cada uma vai solidificar sua base de uma forma diferente. E no final, você vai entender por que sua manhã não é só um período do dia. É a fundação da sua fortaleza interior. Deixe esta afirmação nos comentários. Eu projeto meu dia. Eu construo minha vida. Curta o vídeo. Deixe um comentário. Compartilhe com quem precisa começar uma nova obra. E se você é novo, inscreva-se e ative o sino. Vamos começar. Número 1. Forge sua vontade, não espere a faísca. A maioria das pessoas condiciona a ação a um sentimento. Elas esperam a faísca da motivação para começar a construir. Elas dizem, se eu me sentir inspirado, eu levanto. Ou se o humor ajudar, eu vou treinar, ler ou planejar. Mas o arquiteto estoico não espera o clima. O arquiteto estoico age independentemente da previsão do tempo. Marco Aurélio lembrava a si mesmo em suas meditações: no alvorecer, quando tiveres preguiça de te levantares, tem este pensamento à mão: é para fazer um trabalho de um homem que me levanto. Essa frase pode soar simples, mas carrega uma verdade estrutural. O propósito da vida não é ficar no conforto do abrigo, é sair para construir. O primeiro segredo do 1%. Eles se levantam pela vontade, não pelo desejo. Eles não debatem com a preguiça. Eles não negociam com o despertador. Eles simplesmente se erguem, sem hesitação, sem desculpas. E aqui está o porquê disso ser crucial. A primeira ação que você toma na manhã é um contrato que você assina com a pessoa que você está se tornando. Quando você adia, você assina com a sua versão mais frágil. Quando você se levanta, você assina com a sua versão mais forte. Você não está apenas acordando, você está praticando a integridade. É disso que o estoicismo se trata. Viver com base em princípios, não em sentimentos. Não é sobre se sentir uma pessoa com vontade de ferro, é sobre agir como uma, especialmente quando não apetece. Isso constrói um centro de gravidade interno. Com o tempo, sua mente se torna mais resiliente que seu humor. Seu corpo serve à sua mente, sua energia serve à sua vontade. Mesmo nos dias em que se sentir exausto, ansioso ou desmotivado, você se levanta porque prometeu a si mesmo, e isso te ensina a confiar em si. E quando você confia em si mesmo, seu poder de construção se expande. Então, como começar? Defina um horário para se levantar e o defenda como se a estrutura da sua vida dependesse disso. Sem botão de soneca, nem por um segundo. Ao acordar, mova-se imediatamente. Isso envia um comando para o seu corpo. A obra começou. Diga algo poderoso em voz alta. Por exemplo, vamos erguer, ou o dia me pertence. Se você consegue vencer a voz da fraqueza às 5 da manhã na sua cabeça, você consegue vencê-la em qualquer lugar. Você sairá para o mundo já tendo vencido sua primeira disputa. E a maioria das pessoas nem começou a esboçar o dia delas. Sua manhã não precisa ser complexa, ela só precisa ser consistente. Lembre-se, você não se levanta porque sente vontade. Você se levanta porque é quem você é. Deixe esta afirmação nos comentários. Minha vontade é a minha arma. Número 2. Calibre sua bússola interna no silêncio. Quando você acorda, quem define o seu norte? É você ou o seu celular? São os seus valores ou as notificações? O seu projeto ou o drama de outra pessoa? A maioria das pessoas, ao despertar, abre a tela e imediatamente importa 1000 mapas diferentes. Antes mesmo de seus pés tocarem o chão, sua bússola interna já está descalibrada, girando, se comparando, reagindo. E assim,
perderam a direção do dia. Mas as pessoas que se movem com propósito, elas fazem o oposto. Elas começam o dia calibrando a bússola no silêncio, sem ruído externo, sem mensagens, sem distrações. Apenas silêncio. Epiteto disse uma vez: se queres progredir, contenta-te em parecer ignorante ou estúpido em relação às coisas exteriores. Em outras palavras, não se preocupe se o silêncio parecer improdutivo. Não se preocupe se parecer que você está perdendo algo, porque é nesse silêncio que o seu norte é encontrado. Sua mente é como um terreno fértil pela manhã, receptiva. Tudo que você planta ali, logo ao acordar, define a colheita. E se a primeira semente que você planta é o ruído, adivinhe, você carregará essa plantação caótica o dia todo. Mas se você se der ao menos 10 minutos de silêncio, você dá ao seu cérebro a chance de se orientar, de se alinhar, de encontrar o foco. Então, o que as pessoas centradas fazem? Elas se sentam, elas fecham os olhos, elas sentem a própria presença, elas observam os pensamentos, mas não se apegam a eles. Elas fazem perguntas simples, mas poderosas como: qual é o meu norte hoje? Que direção a minha melhor versão tomaria esta manhã? Isso é o que os estoicos chamam de prohairesis, sua faculdade da escolha. A habilidade de escolher sua direção não importa para onde os ventos do mundo soprem. Tente amanhã. Antes de pegar no celular, apenas fique quieto. Não faça nada. Apenas esteja presente. Você vai se surpreender com o que acontece com o tempo. Você se torna menos reativo, mais intuitivo, mais estável. Mesmo quando a vida trouxer uma tempestade mais tarde, você a navegará com calma, porque sua manhã não foi desviada. Você definiu a rota. O silêncio não é ausência, é a presença do seu propósito, da sua direção, da sua força. E a verdade é que a clareza nunca vem do barulho. Ela sempre vem de dentro. Deixe isso nos comentários se você leva a sério a proteção da sua rota. O silêncio é a minha bússola. Número 3. Antecipe as fissuras antes que elas apareçam. Sejamos francos, nenhuma construção sai exatamente como o planejado. Você pode ter seu cronograma, suas ferramentas, sua mentalidade perfeitamente alinhada e ainda assim, bum, algo racha a estrutura. Alguém te critica, os materiais atrasam, o trânsito te prende, um e-mail abala seu humor antes das 9 da manhã. E aqui está a verdade. A maioria das pessoas deixa que essas fissuras comprometam toda a obra. Mas os estoicos as esperam, não porque são pessimistas, mas porque são preparados. Existe uma prática estoica antiga chamada premeditatio malorum, a premeditação das adversidades. Parece sombrio, mas não é sobre pessimismo. É sobre inspecionar a estrutura em busca de pontos fracos antes que a pressão os revele. Sêneca disse: ele desarma os golpes do presente, aquele que previu a sua chegada. Se você espera a dificuldade, ela não te pega de surpresa quando aparece. Você lidará com ela como alguém que já reforçou aquele ponto. As pessoas mais resilientes do mundo não apenas esperam o melhor do dia, elas se preparam para o pior. Elas imaginam o que pode dar errado, não em uma espiral de ansiedade, mas de uma forma calma e estratégica. Talvez um cliente seja difícil, talvez eu me sinta frustrado com um erro, talvez um colega me desaponte, talvez eu me sinta inseguro ou cansado. Então elas se perguntam: como eu irei agir quando isso acontecer? É como construir reforços estruturais antes do terremoto. Aqui está uma prática simples que você pode tentar. Logo após o seu momento de silêncio matinal, pergunte-se: onde a minha estrutura pode ser testada hoje? Que emoção pode surgir que eu precise conter? Como a minha versão mais forte lidaria com essa fissura? Você pode escrever sobre isso ou simplesmente repassar mentalmente. De qualquer forma, é poderoso,
Porque agora, quando a vida fizer o que sempre faz, você não desmorona, você não racha. Você já previu isso. Você não está reagindo. Você está respondendo com sabedoria. É isso que o estoicismo ensina em sua essência. Não é sobre controlar o mundo, é sobre controlar sua reação ao mundo. E essa mentalidade te dá uma solidez que parece quase injusta para os outros. Você entra naquela reunião centrado. Você lida com aquele imprevisto sem raiva. Você ouve aquela crítica e não se abala. Você permanece firme. Esse é o seu poder. Não a perfeição, não um otimismo cego, mas a preparação. Porque você inspecionou o dia antes de ele começar. E isso lhe dá a vantagem. Deixe esta afirmação nos comentários se você está farto de ser pego desprevenido. Eu me preparo, eu não quebro. Número 4. Assente a pedra angular da sua filosofia. Todo grande líder, construtor e filósofo tem algo ao qual retorna toda manhã, um princípio central, uma verdade fundamental, um lembrete de quem eles são. A pessoa comum acorda esquecendo a planta do que quer construir. O estoico acorda e a relembra. Marco Aurélio escrevia diariamente em suas meditações, não para um público, mas para manter a si mesmo alinhado. Seus escritos eram lembretes pessoais de como viver com integridade e calma. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará a força. Esta é a pedra angular da manhã, uma verdade que você assenta para si mesmo todos os dias antes que o mundo tente impor outra arquitetura. Veja por que isso é vital. Toda manhã sua identidade é maleável. Antes que os e-mails, as opiniões e as pressões comecem a moldá-la, você deve dizer a si mesmo quem você é ou o mundo decidirá por você. Veja como as pessoas que se movem pela vida com clareza e controle usam isso. Elas criam ou escolhem um princípio estoico e o repetem toda manhã. Não é apenas motivacional, é fundamental. Ele te traz de volta ao seu projeto original. Alguns exemplos poderosos. Eu não controlo o que acontece, apenas como eu respondo. Este dia é um bloco de mármore. Não vou desperdiçá-lo em distrações. O que mais importa hoje é a qualidade da minha obra. Não estou aqui para ser aceito. Estou aqui para construir com verdade. Você não precisa de 100 afirmações. Você só precisa de uma verdade que sustente todo o resto. Repita-a em voz alta, escreva-a, faça dela sua referência, porque se você acorda ansioso, reativo ou perdido, geralmente é porque sua mente não recebeu a planta do dia, ela está vagando. Mas se você começa com clareza, essa clareza se torna o alicerce. Você encara cada tarefa com propósito. Você responde aos desafios com integridade. Você permanece calmo sob pressão porque sua mente não está improvisando. Ela está fundamentada. Tente isso na próxima vez que acordar. Depois de se levantar, sente-se em silêncio e repita sua verdade estoica escolhida de 5 a 10 vezes. Diga-a com convicção. Deixe-a preencher sua estrutura interna. Não apenas diga, torne-se ela. Com o tempo, ela se torna sua armadura mental. E nos dias em que a vida te testar, esse lembrete te trará de volta a solidez. Se você não se lembrar de quem você é todos os dias, o mundo irá te confundir. Não permita. Deixe esta afirmação nos comentários. Eu fundamento minha mente na verdade. Número 5. Audite sua mente antes que o mundo a invada. Sua mente é mais suscetível na primeira hora após acordar. Então se pergunte, quem tem acesso primeiro à sua mente? Para a maioria das pessoas, são estranhos na internet. Notícias que não podem controlar, debates que não importam, opiniões que as fazem se sentir inadequadas. Mas o filósofo estoico Sêneca sabia que um homem é tão infeliz quanto se convenceu de que é. Então,
Em vez de deixar o mundo auditá-los, eles auditam suas próprias mentes primeiro. É aqui que a reflexão estoica, ou o diário, se torna uma das ferramentas mais poderosas na rotina matinal do 1%. Funciona assim. Logo após seu silêncio e sua pedra angular, você leva apenas 5 a 10 minutos para auditar seus pensamentos. Não para os outros, para você. Você se pergunta, o que estou sentindo agora? O que preciso liberar? Pelo que posso ser grato? Que virtude vou praticar hoje? Paciência, coragem, disciplina. Você não precisa escrever um livro, apenas algumas linhas de balanço interno. Isso constrói um espaço privado de autoconsciência, um lugar onde seus pensamentos encontram a honestidade. É uma maneira de se lembrar. Eu tenho controle sobre como eu penso. Eu não preciso carregar os débitos de ontem para hoje. Eu não preciso me igualar à energia do mundo. Eu posso gerar a minha. Você notará algo após apenas alguns dias dessa prática. Sua mente fica mais clara. Você começa a identificar seus próprios padrões negativos. Você reage menos emocionalmente. Você percebe quando a ansiedade está se instalando. Você escolhe pensamentos melhores, mais rápido. É assim que os estoicos constroem resiliência mental, não ignorando suas emoções, mas examinando-as, compreendendo-as e substituindo-as por pensamentos mais sábios. E é exatamente por isso que o 1% das pessoas sábias não apenas acorda cedo. Elas usam a manhã para fazer o trabalho real, organizar seu mundo interior, porque se você não comanda sua mente, o mundo a usará contra você. Lembre-se, você não nasceu para ser um escravo de humores, gatilhos ou impulsos. Você nasceu para governar sua mente como um mestre de obras governa seu canteiro, com clareza, paciência e disciplina. Use os primeiros momentos do dia para assumir o controle. Deixe esta afirmação nos comentários. Eu comando minha mente antes que o mundo o faça. Número 6. Ative o corpo para energizar a mente. Um estoico sabe que o corpo e a mente não estão separados. São parceiros de obra. Se o corpo está letárgico, a mente o seguirá. Se o corpo está alerta e forte, a mente se eleva com ele. É por isso que as pessoas mentalmente resilientes nunca começam o dia sem movimento. Não porque querem uma aparência perfeita ou para se exibir, mas porque o movimento é o primeiro ato de autodomínio. Marco Aurélio se perguntava, foi para isso que foste feito? Para te aninhares debaixo das cobertas e te manteres quente? Isso não era auto-julgamento, era um chamado à ação. Um lembrete de que o corpo foi feito para se mover, para enfrentar o dia, para trabalhar com vigor, não com preguiça. Eis a verdade. Você não precisa de um treino de 2 horas para se tornar elite. Você precisa de ímpeto. Você precisa de movimento. Você precisa sinalizar ao seu cérebro. Não estamos aqui para o conforto. Estamos aqui para construir. Por que o movimento é tão poderoso pela manhã? Porque ele muda seu estado instantaneamente. O sangue flui. Seu coração se ativa. Sua energia aumenta. Sua autoimagem se fortalece, a névoa se dissipa e a parte fraca de você que queria continuar deitado começa a morrer. Os estoicos valorizavam o esforço físico como uma forma de treinar a vontade. Epiteto ensinava que a disciplina sobre o corpo treinava a disciplina sobre a alma. Seus primeiros passos, flexões, alongamentos, até mesmo um banho frio, não são sobre fitness, são sobre comando. Você está mostrando a si mesmo, eu faço coisas difíceis mesmo quando não tenho vontade. Isso é liderança, isso é autodomínio. E a maioria das pessoas nunca treina a vontade. Elas treinam o conforto, elas treinam a moleza. E então se perguntam por que suas vidas parecem frágeis. Aqui está o seu desafio. Toda manhã, mova seu corpo por apenas 10 minutos. Alongamentos, polichinelos, uma caminhada em silêncio, água fria no rosto
ou um banho gelado. Não precisa ser intenso, só precisa ser deliberado. Porque seu corpo não é um detalhe nesta jornada. Ele é o seu veículo da disciplina. E quando você o treina toda manhã, você entra no mundo se sentindo inabalável, porque você já construiu algo antes do café da manhã. Deixe esta afirmação nos comentários. Eu construo a minha força. Número 7. Visualize a obra-prima final. O segredo final do 1% das pessoas emocionalmente fortes não é o que elas fazem, é quem elas se tornam. Toda manhã, antes de entrarem no mundo, elas visualizam a pessoa que querem ser. Não se trata de fingir. Trata-se de se tornar intencional. Os estoicos chamavam isso de viver de acordo com a natureza, o que significa viver em total alinhamento com seus valores, sua razão e seu eu mais elevado. Sêneca disse uma vez: não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Desperdiçar não significa apenas assistir a vídeos ou rolar o feed. Significa viver sem intenção, sendo reativo em vez de reflexivo, sendo puxado em vez de liderando. Então, aqui está o que o 1% faz de manhã, antes que o dia comece. Eles se perguntam: como a minha melhor versão agiria hoje? Se alguém estivesse filmando meu dia, eu me orgulharia de como me movi, falei e lidei com as emoções? Onde preciso ser mais forte hoje? E como posso encarar esse desafio? Isso é uma visualização da obra pronta. Você não está prevendo cada movimento, você está treinando sua identidade. Tente isso. Visualize-se entrando no trabalho ou na faculdade com uma energia calma. Visualize-se mantendo a compostura em um conflito. Visualize-se escolhendo a paciência onde normalmente perderia a calma. Visualize-se falando com clareza e confiança. Isso dá ao seu cérebro uma planta final. É como um ensaio para a construção real. E quando a vida te testa, você já praticou suas ações. Veja porque isso é importante. A maioria das pessoas se molda à energia que está ao seu redor. O estoico cria a energia. Eles entram no caos e permanecem firmes. Eles enfrentam a agressão com solidez. Eles encaram o medo com ação. Eles não fingem. Eles treinam isso toda santa manhã. E com o tempo, sua identidade é esculpida em pedra. Você se torna aquela pessoa que se mostra forte, que não entra em pânico, que fala com verdade, que se move com propósito. Você não apenas tem boas manhãs, você constrói uma grande vida. As pessoas entregam suas manhãs como se não valessem nada, mas os sábios sabem que elas são tudo. A maneira como você acorda molda sua mentalidade, seu humor, seu ímpeto e seu significado. Se você não possui sua manhã, outra pessoa a possuirá. Se você não comanda seus pensamentos cedo, o caos virá tomar o lugar deles. Se você não se disciplina antes de o sol nascer, a vida o fará por você e não será gentil. Os estoicos não eram apenas filósofos, eram arquitetos da mente. Eles não perdiam tempo, eles não desperdiçavam manhãs. Eles viviam com repetição intencional, lembrando a si mesmos diariamente do que importava, de quem eles queriam ser e de como se portar. Não importa o que a vida trouxesse. Vamos recapitular as 7 plantas mestras da manhã do 1%. 1. Forge sua vontade, não espere a faísca. 2. Calibre sua bússola interna no silêncio. 3. Antecipe as fissuras antes que elas apareçam. 4. Assente a pedra angular da sua filosofia. 5. Audite sua mente antes que o mundo a invada. 6. Ative o corpo para energizar a mente. 7. Visualize a obra-prima final. Estas não são dicas, são ferramentas de transformação. Não tente fazer tudo de uma vez. Comece pequeno, mas comece hoje. Mesmo uma mudança na sua manhã pode alterar a trajetória da sua vida. Você não precisa ser perfeito, você só precisa estar consciente. Verdadeiramente consciente dos seus valores, das suas ações e da sua missão.
Que este seja o último dia em que você acorda reagindo aos outros e o primeiro dia em que você acorda como o 1%. Curta este vídeo, comente